Então, o sistema Price é aquele sistema em que você tem prestações de mesma periodicidade e de mesmo valor, tá? Ele, intrinsecamente, ele é calculado por juros compostos e o valor de cada prestação é composta por uma parcela de principal, que está sendo amortizado, e todos os juros incorridos até a data, de forma tal que, ao final de cada prestação quitada, só sobra no saldo devedor remanescente uma parcela de principal. Vamos ver agora um exercício. Pedro pega um financiamento no valor de R$60 mil para pagar em 6 prestações mensais e iguais. Ao falar que as prestações são iguais, eu estou intrinsecamente já definindo que esse empréstimo será quitado pelo sistema Price. Sem entrada. Se é sem entrada, eu não vou pagar nada na data zero. Então, estou informando que o sistema Price estará no modo postecipado. Logo, na HP 12C, trabalharemos com GEND. A juros de 2% ao mês. Como é regra que o N e o I devem vir na mesma periodicidade, o N aqui está em 6 prestações mensais. Logo, o I deverá vir num percentual ao mês. Está. Então, não há conversão de taxa de juros a ser feita. Se a taxa estivesse, por exemplo, ao ano, eu deveria fazer uma conversão por juros compostos usando a fórmula da taxa equivalente para chegar à taxa de juros mensal. Quais são os dados do problema, então? Valor presente do financiamento, 60 mil. O financiamento ocorrerá em 6 prestações mensais. E a taxa de juros será de 2% ao mês. Qual o valor de cada prestação no modo postecipado? Vamos resolver esse problema usando a matemática, por álgebra, a fórmula do cálculo da prestação no sistema Price. Vamos fazer isso pelo HP 12C e depois vamos montar uma tabelinha no Excel de como cada uma dessas prestações, PNT, é composta por juros e pelo principal que estão sendo quitados nessa prestação. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o Excel para a gente fazer. Bom, dados do problema. O problema está aqui. PV, 60 mil, I, 2% ao mês, e o N é dado em 6 prestações mensais. Qual o valor da prestação? Resolução algébrica, nós usamos a fórmula do PNT postecipado. Substituímos os valores na fórmula e vamos chegar aqui ao valor da prestação. Vai dar 10.711,55. Para conferir se é isso mesmo, nós vamos fazer o cálculo pela HP 12C. Então, todos juntos comigo. Pega a sua HP 12C, liga e aperta FCLX. Você zera todos os buffers de memória da HP 12C. Como o fluxo é postecipado, nós vamos apertar o GEND, informando para a HP 12C que nós vamos trabalhar no modo postecipado. E vamos digitar os dados do problema. 60 mil, CHS é o valor inicialmente financiado, é o PV. 6 é o número de prestações, vamos colocar no N. 2% ao mês é a taxa de juros e vamos colocar no I. E vamos mandar calcular o PMT. Repare que o valor do PMT é de 10.711,55 se eu arredondar para 2 casas decimais, afinal estamos trabalhando com a moeda real e o real tem 2 casas decimais. Todavia, se você apertar F9 e ampliar o visor para o máximo de casas decimais que a HP é capaz de mostrar, você vai ver que o valor da prestação não é exatamente 10.711,55. Mas tem alguns valores que não chegam a ser de 55 centavos, mas que arredondando a gente vai trabalhar com 55 centavos. Porque podemos ter problema ao montar essa tabela que compõe, né, que decompõe o valor de cada prestação mensal,
ela no final aqui vai dar uma diferença de 1 centavo. Essa diferença de 1 centavo é justamente uma diferença de 6 prestações em cima dessas casas que excedem a centesimal no valor da prestação calculado pelo HP 12C. Então, como eu faço isso? Primeiro passo, eu vou calcular o valor do saldo devedor no início do mês seguinte. Se eu considerar que 60 mil é o saldo devedor na data zero, mas agora passou um mês, eu não posso esquecer que esses 60 mil serão automaticamente corrigidos pela taxa de juros do financiamento, 2% em um mês. Então, 60 mil é o PV, 1 é o N, e 2% ao mês será o I. E mando calcular o FV. O FV, então, será dado por 60 mil, que multiplica, abre parênteses, 1 mais os 2%, elevado a 1, o que é totalmente necessário, pois qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, dá 61.200. Conforme mostrado aqui do lado, a decomposição dessas contas matematicamente, por álgebra, eu parto da fórmula geral do FV, mas eu considero que eu vou calcular sempre o FV de 1 em 1 mês, mudando todos os meses. Então, o N aqui será sempre igual a 1. Então, o FV será o PV, que multiplica 1 mais I. Logo, o saldo devedor inicial no mês seguinte será o saldo final no mês anterior vezes 1 mais I. Então, como o M será sempre no mês 1, vou fazer aqui que o saldo no mês 1 será 60 mil vezes 1 mais I, que é 1,02, dando 61.200. Logo, qual será o valor dos juros, de todos os juros incorridos até a data? Bom, se o valor do saldo inicial no mês é de 61.200 e o saldo final no mês anterior era de 60 mil, então 1.200 é o valor dos juros. Então, o que eu vou fazer aqui no Excel? Vou abrir uma fórmula e pedir para ele subtrair o valor do FV menos o PV. Sempre assim, tá, gente? O valor dos juros é igual ao FV menos o PV. Mas eu já tenho o valor da prestação. O valor da prestação eu já calculei que 10.711,55. A gente já sabe que matematicamente não é exatamente 55 centavos, 54,8 alguma coisa. Isso vai gerar uma diferença na minha planilha, que depois a gente vai ter que dar uma retadinha aqui, tá? A prestação será o mesmo valor todos os meses, então eu não tenho como mudar esse valor. Todos os meses eu terei 10.711,55 a pagar. Ora, se eu tenho 6 meses para pagar 10.711, ao final de 6 meses eu terei pago R$ 64.269,30, não é? Se eu vou pagar mais dos R$ 64.000 em 6 prestações e eu financiei 60 mil, é porque a diferença será o total de juros que eu vou pagar, ou seja, R$ 4.269,30. É isso que eu vou provar ao preencher essa planilha toda. Bom, então já voltamos à primeira prestação. Se o valor da prestação é 10.711,55, isso eu não posso mudar, e dentro de cada prestação eu pago todos os juros incorridos até a data, é porque o valor do principal que eu pago dentro dessa prestação vai ser a diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros que eu tinha na prestação. 9.511,55. Conforme vocês podem ver aqui do lado, tá? Eu calculo o valor do principal dentro de cada prestação pela diferença entre o valor da prestação e os 1.200 dos juros incorridos. Agora vamos calcular o saldo devedor no final do mês. O saldo devedor no final do mês será, bom, do mês 0 para o mês 1, a dívida foi atualizada. Então, eu abri o primeiro mês devendo ao banco 61.200.
Se no primeiro mês eu tivesse ido ao gerente e dissesse, por favor, quero quitar esse empréstimo agora à vista, quanto ele me cobraria? Me cobraria 61.200. Ele não tem por que me cobrar o valor de todas as prestações multiplicado por 6, por quê? Porque as prestações futuras só serão devidas com os juros embutidos nelas à medida que o tempo passar. Como eu estou no mês 1, os juros futuros não tem como já terem corrido. Só incorri 1.200 de juros, então só vou pagar 1.200 de juros. Eu pagaria 61.200. Ok? Seguindo. Então, eu já atualizei meu saldo devedor de 60 mil para o mês 1, que foi 61.200, e nesse mês eu paguei 10.711,55. Logo, qual será meu saldo devedor no final do mês, depois de quitar o empréstimo? Será o saldo devedor no início do mês, já corrigido pelos juros desse mês, menos o valor da prestação que eu quitei nesse mesmo dia. Então, meu saldo devedor será de 50.488,55. E aqui está evidenciado, tá? Saldo final será o saldo inicial menos o valor da prestação. Muito bem. No próximo mês, eu vou repetir a operação. Eu vou corrigir 50.488,45 para o mês seguinte, multiplicando por 1 mais I, ou seja, 1,02. E acharei 51.498,22. Se ele saiu de 50.488,45 e virou 51.498,22, é porque ele aumentou por causa dos juros, em R$ 1.009,77. Esse é o valor de todos os juros incorridos no segundo mês, ou seja, do primeiro para o segundo mês. Todos esses 1.009,77 serão quitados dentro dessa prestação. Logo, dentro dessa prestação, terá quanto de principal? A diferença, R$ 9.701,78. Qual o saldo devedor no final do mês? O saldo devedor no final do mês será o saldo que eu tinha antes de quitar o empréstimo, já corrigido pelos juros do segundo mês, menos o valor que eu quitei no mês. Então, eu terei R$ 40.786,67. Todo o resto da tabela é um incrível looping, né, de repetição das mesmas contas. Então, como eu estou no Excel, eu posso copiar isso até o final dos tempos. E, obviamente, depois que eu quitar todas as 6 parcelas, meu saldo devedor deve ser igual a 0. Só que aqui apareceu aquele 1 centavo de diferença, que é fruto daquele arredondamento que a gente fez no valor da prestação. E eu tenho que ajustar isso. Eu vou ajustar aqui, ó, no valor dos juros que eu tenho. Então, aqui eu vou subtrair 1 centavo, perdão, somar 1 centavo, e automaticamente isso aqui ficará 0. Tá? Muito bem, gente. Está aqui a tabela de formação, de decomposição do valor da prestação entre os juros e o principal que tem em cada prestação. Todas essas contas que nós fizemos para montar essa tabelinha do Excel, podemos também fazer pelo HP12C. Senhores, por gentileza, olhem para a sua HP12C. A primeira função que aparece é o N, no canto superior esquerdo. A função em amarelo do N é amort, de amortization, amortização. Tá legal? Por favor, vocês a essa altura devem estar com o valor da prestação calculada na sua HP12C. Deve estar lá no seu visor, 10.711,54874. Se não está, não tem problema. Faz tudo de novo. Comigo. F, CLX.
G, end. O end está no número 8. 60 mil, CHS, PV. 6, N. 2, I. E aperta o PNT. Ao apertar o PNT, ele automaticamente vai evidenciar o valor da prestação de 10.711,55. Nesse momento, eu quero que vocês apertem o F2 para que automaticamente todos os valores que vamos calcular a partir de agora apareçam em duas casas decimais. Você não vai fazer nada, você não vai apertar nenhuma tecla que não as que eu vou pedir para você fazer. Tá? Muito bem. Se a gente for aqui na nossa planilha, nós temos aqui embaixo como resolver isso tudo pelo HP12C. Primeiro passo, você vai ter que digitar todos os dados e mandar a calculadora indicar qual o valor do PMT. Acabamos de fazer esse passo. O segundo passo, nós vamos construir a base para um looping matemático. Vamos evidenciar todos os dados da tabela. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é exatamente esse passo que está aí. Presta atenção, façam comigo para vocês não se perderem. Você vai digitar o número 1, vai teclar a tecla amarela F e vai lá na tecla N, acessar a função em amarelo, Amortization. Pronto. Automaticamente aparecerá o valor dos juros cobrados na primeira prestação, R$ 1.200. Em seguida, você vai olhar para a tecla CLX. Não aperta. Do lado esquerdo, você tem uma tecla que é assim, X maior menor que Y. Teclem essa tecla. Pronto. Você chegou ao valor do principal que tem dentro de cada prestação. 9.000, da primeira prestação. 9.511,55. Por fim, na tecla à esquerda do Enter, você vai apertar a tecla Recall e o PV. E automaticamente vai aparecer o saldo devedor no final do primeiro mês. R$ 50.488,45. Então, a própria HP, com 3 açõezinhas, te ajuda a montar a tabela. Isso vai ser super útil para resolver exercícios no futuro. Bom, terceiro passo, agora vamos entrar em looping. É só repetir cada um desses passos e você vai montar a tabela. Então, voltemos à tabela. Você está com 50.488,45 aí no visor. O que você vai fazer? Comigo, hein? 1, F, a morte. Apareceu 1.009,77. Vai lá no XY. 9.701,78. Recall PV. 40.786,67. O que acontece se você, nesse momento do looping, apertar uma tecla errada? Simplesmente você vai ter que começar tudo do início. Tá? Não tem como voltar atrás depois que você aperta uma função matemática que calcula algum valor. Tá bom? Então, já fiz a segunda linha. Vou fazer a terceira linha. Como? Começo com 1, F, a morte. 815,73. XY. 9.895,82. Recall PV 30.890,85. E continuo o looping. 1 F a morte 617,82. XY 10.093,73. Recall PV 20.797,12. Repare que, como desde o início você havia digitado o valor de 60.000 no PV negativo, toda vez que você apertar o Recall PV, ele vai puxar o valor atualizado do principal, ou seja, o saldo devedor no final do mês. E toda vez que você fizer o Recall PV,
o valor do PV virá negativo. Despreze o sinal e continue montando a tabela. 1F a morte, 415,94. XY, 10,295,61. Recall PV, 10,501,51. 1F a morte, 210,04. XY, 10,501,51. Recall PV, 0. Pronto. Com o auxílio da HP12C, sem fazer aquelas contas todas, a gente conseguiu montar a tabela. O uso prático desse recurso nos permite calcular, por exemplo, quanto eu tenho de juros em uma prestação qualquer do financiamento, consegue ver, depois de tantas parcelas pagas, quanto eu paguei, quanto eu já amortizei do principal, ou, quem sabe, qual o meu saldo devedor, por exemplo, depois de eu ter pago X parcelas. Como eu faço isso? Senhores, por gentileza, repita a operação na resolução do HP12C comigo. F, CLX, G, END, 60.000, CHS, PV, 6, N, 2, I, e aperta a incógnita, PNT. Automaticamente apareceu outra vez o 10.711,55. Voltemos à tabela. Bom, a partir daqui nós construímos a tabela apertando um F a morte, né? XY e PV, não é isso? Muito bem. Só que não é essa ação que eu vou querer agora. Vamos imaginar que eu queira saber, depois de ter quitado 3 prestações, qual será o meu saldo devedor. Como fazer isso pelo HP12C? Terei que fazer 3 vezes um F a morte, um F a morte, um F a morte? Não. A HP12C permite pular N prestações que você já tenha quitado. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos apertar, por favor, apertem, 3F a morte. Ao fazer isso, automaticamente deve ter aparecido no seu visor o valor de R$ 3.025,50. Que valor é esse? É o total de juros quitado nas 3 primeiras prestações. Se eu quiser saber o total de principal amortizado nas 3 primeiras prestações, eu apertaria apenas o XY. E aparecerá automaticamente no seu visor R$ 29.109,15. Por fim, se eu apertar Recall PV, automaticamente aparecerá no seu visor R$ 30.890,85. Tal recurso é de suma importância quando estivermos fazendo qualquer tipo de exercício, por exemplo, num financiamento de 60 prestações. Se eu quiser saber o saldo devedor depois de 24 prestações, o que eu faço? Mando calcular o valor do PMT, deixo todos os dados inseridos no HP e aperto direto 24F a morte, Recall PV. E eu terei o saldo devedor depois de 24 prestações. Agora, vamos aos exercícios. Quanto mais praticarmos, mais a matéria ficará fixada na nossa mente e mais hábil a gente vai ficar na resolução de problemas.